Vou para a nossa nona questão do sexto exame. Ele diz, ó, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos prevê em seu texto mecanismo de proteção, efetivação e monitoramento dos direitos humanos consagrados em seus respectivos textos. É correto afirmar que, em ambos os pactos, encontra-se o seguinte mecanismo. Então, nessa questão, você teria que saber quais eram os mecanismos que tinham dentro dos dois pactos. E falando dos dois pactos, antes da gente tratar dos itens aqui, a gente não pode deixar de falar que, inclusive, caiu na última prova da OAB, a gente vai fazer no Revisaço Presencial essa questão. Caiu uma questão que eu falei, inclusive, no nosso aulão, no nosso último aulão da última prova. Gente, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, juntamente com o Pacto dos Direitos Econômicos Internacionais, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, juntamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses três documentos compõem o que a gente chama, anote isso daí, da Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights, ok? Então, esses dois pactos, mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, formam essa Carta Internacional dos Direitos Humanos, que é o núcleo duro do sistema global de proteção aos direitos humanos. Aí a prova da OAB também questionou se somente esses três documentos é que fazem parte do sistema global. Não. No sistema global existem outras convenções, não só esses três, mas esses três é que fazem, que compõem, eita, eu passei aqui, ó, que compõem o núcleo duro do sistema global de proteção aos direitos humanos, beleza? Então, fica atento a isso, porque esse é um conteúdo que a gente precisa saber e que, inclusive, caiu na sua última prova da OAB. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Então, lendo o que ele quer saber na letra A. Ele diz, ó, letra A, o mecanismo, né? Então, é correto afirmar que em ambos os pactos encontra-se o seguinte mecanismo, a letra A, envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados. Pessoal, isso está correto, está previsto no artigo 16.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e no artigo 40 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, ó, em ambos os pactos há essa previsão de você encaminhar petições, de encaminhar relatórios. Esses relatórios são essenciais para se saber se o Estado, após ter ratificado os pactos, ele está cumprindo no seu âmbito interno as obrigações contidas nele. Porque é muito fácil, né, gente? A gente ratificar o tratado internacional, se pousar para a foto, né, para dizer que está cumprindo as exigências do tratado, sem haver posteriormente um monitoramento, né? Então, existem dois comitês, existe que a gente chama dos mecanismos de monitoramento, né? Então, existe o comitê do PIDESC e existe o comitê do Pacto dos Direitos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, existem dois comitês de monitoramento que recebem esses relatórios que são enviados pela sociedade civil. Então, a sociedade civil ela vai comunicar a esses dois organismos sobre o descumprimento, para haver o que a gente chama do constrangimento internacional, ok? Para haver uma mudança de uma postura no âmbito interno. É o que a gente chama do efeito bumerangue, né? Então, você tem uma violação local,
você leva essa violação ao conhecimento de um organismo internacional e a partir desse conhecimento você tem uma mudança no ambiente interno. É o efeito bate e volta, o efeito bumerangue, certo? Então, esse envio de relatórios sobre as medidas adotadas e os progressos alcançados, ele sim é um mecanismo que existe nos dois pactos e é inclusive monitorado por esses comitês de tratado, ok? Então, está correta a questão, é a nossa letra que a gente marca. Vamos ver a letra B? Letra B diz: acusação de regresso de proteção dos direitos que poderá ser protocolado por qualquer Estado parte, inclusive o próprio analisado. Não, gente, não existe essa análise de regresso, essa acusação de regresso da proteção dos direitos humanos. Não, na verdade, é um relatório que esse relatório ele vai apontar se houve o cumprimento, se não houve, como que está a situação atual da proteção dos direitos humanos com base naquele tratado internacional, certo? Então, não existe esse tipo de mecanismo como está descrito na letra B. Letra C, sistema de petições que deverá ser elaborado e protocolado por um Estado parte, diferente daquele que está sendo acusado. Também não existe esse mecanismo. Na verdade, é a própria sociedade civil, como falei, quem encaminha esses relatórios. Perdão, e a letra D também está errada, né? Óbvio. Envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados que deverão ser elaborados e protocolados por um Estado parte diferente daquele que está sendo analisado. Não. Os dois pactos, eles não prevêem esse sistema de um Estado estar denunciando o outro, ok? Até porque esses dois pactos foram criados num ambiente de muita dificuldade política, porque foram criados lá em 1966, ainda sob o contexto da Guerra Fria, né? Então, o pacto em si, a construção dele era mais importante. Então, esses mecanismos, que hoje até em alguns tratados tem, como no Pacto de São José da Costa Rica, à época ele não tinha como ser trabalhado tendo em vista esse contexto internacional, ok? Então, falso.